Hoje o nosso bate-papo vai ser muito interessante. Segura aí, temos muitas curiosidades. Mesmo porque você vai descobrir o mundo do lipedema. Com essa pessoa maravilhosa que me acompanha, eu vou deixar ela mesma se apresentar o currículo maravilhoso que ela tem. Olá, Roberta. Então, eu sou a Valéria de Oliveira Roque, sou professora, especialista também no lipedema, linfoterapeuta e pós-graduada em saúde mental. Tenho 56 anos, 3 filhos, sou portadora do lipedema, entre outras condições que o lipedema também já me presenteou, e para mim é um prazer estar aqui contigo. Nossa, só do seu currículo eu já me enalteci. E hoje o foco é a gente falar desse assunto tão especial que eu abri ao público, né, da minha situação do lipedema. Então eu te fiz esse convite. Explica para as nossas seguidoras o que é o lipedema. O começo do lipedema, a origem do lipedema, ela é interna, ela está intrínseca no nosso corpo, mas ele apresenta-se externamente, né? E às vezes de forma cruel. Então, quando você me pergunta o que é o lipedema é uma condição sistêmica, crônica, de uma capacidade de um espectro bem grande na sua envolvência inflamatória. Por quê? Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, o lipedema ele não inflama a zona aonde, por exemplo, eu sou portadora do tipo 3 e do tipo 4. O tipo 3 me acomete anca, glúteos, coxas, joelhos e gêmeos, tipo 4 braço. Então, se eu pudesse entender que o lipedema, quando nós ouvimos é progressivo, mas não é progressivo apenas nas minhas zonas acometidas. Ele é progressivo dentro da minha inflamação sistêmica. E o que quer dizer uma inflamação sistêmica? Ele me inflama corpo. Ele me traz gatilhos fisiológicos, hormonais, sensoriais, todo o processo do lipedema, ele começa de dentro para fora. Entretanto, o fora fica tão atingido, tão, digamos, caracterizado com a gordura localizada, com a celulite, o aspecto da flacidez. Ele traz-nos aqui muitas características estéticas que nós não queremos. Por isso que quando ouvimos muito agora e ainda bem falar do lipedema, mas o nosso foco não deveria ser o que vemos, mas sim regular a inflamação de dentro para fora. Eu acredito que uma das grandes dúvidas é como se pega lipedema, de onde veio isso, né? Como é que se originou isso? O que acontece é que o lipedema não se pega. O lipedema ele tem uma origem genética e hereditária. E ele tem estímulos de gatilho, principalmente a partir da primeira menarca, que é a partir da primeira menopausa. Desculpa, da primeira menstruação. O que acontece com isto? Os gatilhos para o lipedema, eles são muito pequeninos, ou seja, são muito naturais do nosso dia a dia. O estresse, a ausência de sono, o acumular de rotina, um intestino que não funciona muito bem, uma flutuação emocional, uma flutuação de memória, o cansaço, a dor ao toque, as equimoses, as negras, são gatilhos que vão ocorrendo de acordo com o meu aumento e progressão inflamatória. Diagnosticar uma mulher de lipedema. O historial do paciente é super importante numa consulta. O diagnóstico do lipedema não é algo sentenciado. Eu recebo muitas pacientes no meu gabinete que vêm derrotadas, já chegam derrotadas, por várias questões e até mesmo por essa massiva tentativa de perda de peso sem sucesso. Não são as dietas milagrosas, são as dicas da amiga que perdeu muito peso. Então elas já chegam assim, ansiosas, com muitos questionamentos, né? E o importante na consulta, e para gerar um diagnóstico bem feito, é você disponibilizar tempo de história clínica da sua paciente. Entender exatamente, desde sempre, lá da menarca, a primeira menstruação,
Como é que foi esta infância? Está, por exemplo, ferritina, vitamina D, vitamina B12, vitamina C, vitamina B6, cortisol. Isto tudo é um mundo para se entender como você está por dentro. Na minha consulta, às vezes acontece, as pessoas até enviam fotos sem consulta e acha que é olhar e diagnosticar. Não. Até porque o lipedema, ele é considerado uma condição. Ele não é ainda considerado um plano de doença estratégica e direcionada. Ele é uma condição inflamatória no corpo. Por isso que é importante perceber níveis, como é que estão a nível parte vitamínica, para poder criar aqui um manuseio muito interessante entre a tua boa disposição, o teu processo inflamatório e a resposta do tratamento. O lipedema, ele tem cura? Não, o lipedema não tem cura, é uma condição crônica até hoje, até o dia de hoje. Tudo pode mudar, é uma condição que é pesquisa diária e recorrente, ainda está em processo de muita pesquisa científica. Todos os dias nós temos novidades sobre o lipedema, principalmente novidades de boa informação. E o mais importante, quando nós falamos que o lipedema não tem cura, é não olhar para essa cronicidade, sabe? Porque há muita coisa na nossa vida que não tem cura. Vamos olhar para nós com amor. A hipertensão também é um caso crônico, não é? O diabetes também. Há tanta coisa dentro da área da medicina que é crônica e nós conseguimos relativizar de uma maneira saudável para conviver. Vamos tentar fazer isso com o lipedema. Eu costumo dizer que a palavra lipedema ela não começa com L à toa, porque ela condiz numa liberdade. E a liberdade, ela tem uma associativa com a informação, com o cuidado, com o autocuidado, com a autoestima. E como é que a gente lida, então? Qual é a solução? Porque é uma doença crônica, resumidamente. É uma doença que atualmente ainda não tem uma cura definitiva. É uma doença que remete o nosso psicológico. Completamente. Né? E o nosso visual. Sim. Então, qual seria o próximo passo depois que você descobre? Então, você descobre. O primeiro passo é, eu tenho lipedema? Ok. O segundo passo é, o que é o lipedema na minha vida? Eu ia te fazer uma pergunta ao contrário, se me permite. Como você se sente com um mês de tratamento conservador? Eu digo que, para mim, o primeiro dia foi um baque, saber, mas a primeira coisa que mudou radicalmente na minha vida foi a alimentação. Primeiro que a minha vida já dizia, meu corpo já dizia que o leite fazia mal, fazia 2 anos que eu vinha brigando com aquilo. Eu comia, por exemplo, um macarrão e me sentia desconfortável. Fiz vários exames para descobrir. Eu era obrigada a deitar depois do almoço de cada refeição. Hoje não deito mais. E eu fiz essa experiência. Me sinto muito mais leve. Verão, para mim, apesar de amar o verão, porque eu adoro o verão, era uma tortura porque as pernas inchavam a nível, assim, brutais. Oscilar 2 quilos por dia. Eu já oscilei e de pesar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Já tive essa neura de pesar e ter um peso de manhã e um peso antes de deitar. Hoje eu me sinto muito mais leve. Para mim, o mais difícil realmente foi mudar uma alimentação não saudável. Quando eu digo não saudável, é ser viciada em chocolate e abolir o chocolate, regular o intestino. Mas melhorar hoje o eu sono. muito. Fiquei no seu consultório muito magoada. Tava. Muito magoada, porque naquele momento eu falei assim, meu Deus, por que acontece isso comigo? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo fazer uma bicicleta? Eu compro a bicicleta e não consigo, dói. E eu acho que quando a gente aprende, a gente abriu um leque. É como se abrisse uma janela e falasse, não, então entenda agora a realidade do que acontece contigo. É verdade. Para mim eu pensei muito em como expor isso, né, e falar do lipedema. E eu acho que assim, quando eu vi as estatísticas de 10 mulheres, uma tem lipedema, hoje o meu olhar é olhar para as pernas das pessoas e falar assim, diagnosticar e para poder ajudar as pessoas. Dentro da minha família, eu acredito que a maioria tenha.
a maioria tenha. Uhum. E é engraçado olhar, por exemplo, a minha filha e falar assim, meu Deus, como é que eu posso fazer para ajudá-la? Como é que eu posso fazer para que ela não sofra tanto no E eu futuro percebi que quanto isso era uma das suas preocupações. muito? Porque Sim. quando eu vi que, ok, é uma doença genética, é familiar, minha mãe tinha, minha avó tinha, minha tia tem. Mas você poderia, só para informar, você poderia não conhecer ninguém, porque o lipedema te Exato. apanha até a terceira geração. Sim, porque eu também. tenho tias minhas magríssimas que não têm esse Você poderia problema. não conhecer a pessoa. O senhor já pode ter morrido há 100 anos e está aí no seu rastreio de ADN. Portanto, É possível, normal. é Então, normal, assim, para mim, hoje, eu acho que levantar a bandeira do lipedema é informar as mulheres, é entrar nesse mundo de cabeça e alma, tipo assim, eu sei que isso é uma exposição. Muitos, para mim, muitos podem me criticar por achar que isso é ação de rede social, e não é. Não é. Não é. Não é. Do mesmo jeito que o Fio de Ouro abriu a bandeira do Outubro Rosa para milhares de mulheres e trazer informação, eu acho que essa é uma próxima bandeira que já entramos e adentramos, que o nosso objetivo é informar. Então, para mim foi um prazer informar vocês, trazer a doutora Valéria. Eu acho que isso é um início de uma grande jornada. É verdade. Eu tô só no começo, mas eu quis expor para vocês, do mesmo jeito que alguém me indicou a APL e me ajudou imenso, eu estou indicando vocês a APL, uma redescoberta. E é isso. E quantas me mulheres descobrir. já subimos um degrau? Já. Já estamos à frente, não é? Nada acontece por acaso, Isso é verdade. não é? Então estamos aqui para te informar. Ficamos por aqui e até a próxima. Obrigada. Que fantástico! As coisas quando são genuínas são. Eu adorei. Obrigada. Jesus do céu!